Condomínio descomplicado, mas em um momento completamente complicado. Dr. Gustavo Camacho. Dr. Gustavo, gente, ele é advogado especialista em condomínios, inclusive tem todo um conteúdo, tem todo um portal de notícias, treinamentos relacionados a condomínios. Dr. Gustavo, condomínio descomplicado, mas nessa era de pandemia, os cuidados são redobrados em condomínios. E por que isso? Porque aglomero de pessoas. Como é que é esse momento que a gente está vivendo de quarentena, de pandemia? Bom, Cirilo, é um momento complicado, justamente o inverso da proposta que a gente traz nesse instante. O fato é, os condôminos eles precisam colaborar, afinal de contas, envolve a saúde de todos. E assim como o síndico, os condôminos têm o dever de guardar pela saúde de todos os condôminos, todos os coproprietários, os seus vizinhos. Então, o síndico ele precisa, ou precisava, porque com essa entrada e saída de decretos, fazer a interdição das áreas comuns do empreendimento. Então, as academias, os salões de festas, piscinas, espaços gourmet, home cinema, brinquedoteca, tudo isso ficou vedado pelos síndicos. Entretanto, a gente vai tendo algumas liberações pelo governo do estado, mas é importante que o síndico apenas pode liberar os espaços comuns do condomínio caso ele tenha condições de cumprir todas as condicionantes impostas pela nota técnica de número 032 imposta pela Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Se o síndico faz a abertura desses espaços e ele não toma essas cautelas e eventualmente vier a ocorrer algum contágio, o condomínio pode vir a se complicar em função disso e, logicamente, o dever do síndico é pela guarda e conservação de todas as áreas comuns do condomínio e dos seus condôminos. Quando se fala ali agora, nesse momento, abriu, fechou, vamos supor que agora está passando uma época que está liberado o uso das áreas comuns e tal, mas os cuidados, Dr. Travis, como o senhor tem uma experiência grande nessa área de condomínios, quais seriam os cuidados mesmo se não tivesse mais um risco, por exemplo, do coronavírus? Quais seriam os cuidados que os síndicos e os moradores teriam que ter nos condomínios? Que muitas vezes a gente até acaba esquecendo desses cuidados que deveriam ter ser constantes. Bom, esse é um momento histórico. Não seremos mais os mesmos, pelo menos é o que se espera, né? Então, os cuidados básicos pelo menos se manter uma distância entre as pessoas razoável de 1,5 metro, as pessoas consigam fazer a higienização das suas mãos, utilização de algum sanitizante, álcool em gel. Nesse instante é obrigatória a utilização de máscaras de proteção. Logicamente que após o encerramento da quarentena e desse momento de pandemia não será mais obrigatório, e redobrar esses cuidados com a higiene. E é muito interessante porque, fazendo uma retrospectiva histórica, tem relatos da época da gripe espanhola, que aconteceu há cerca de 100, 102 anos atrás. E você verifica que o momento ele é muito parecido. As pessoas tinham que utilizar máscaras, as pessoas tinham que melhorar o seu cuidado com a higienização, com a asepsia. E isso está acontecendo novamente. A gente percebe que é algo cíclico. E, logicamente, não podemos sair os mesmos, fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes desse momento. Precisamos redobrar esses nossos cuidados com a higiene. E, por exemplo, dentro do condomínio, os elevadores, os espaços de uso coletivo, eles precisam ser muito bem higienizados e cuidados pelo síndico e pelas equipes de limpeza que atendem o condomínio. Doutor, agora a gente fala de coronavírus, a gente está falando desse momento, mas também a gente não pode esquecer da dengue. Joinville está tendo muito caso de dengue atualmente, né? Em algumas regiões ainda muito mais evidente. Em relação aos cuidados também, claro que não tem o alarde hoje do que tem do coronavírus, mas qual que é as preocupações que devem se ter com os focos de dengue nos condomínios? Bom, o síndico ele tem o dever pela guarda e conservação das áreas comuns do empreendimento, de acordo com o artigo 1348, inciso 5º do Código Civil, e também precisa zelar pela saúde, sossego e segurança de todos os condôminos, conforme determinado pelo artigo 1336, inciso 4º do mesmo Código Civil. Então ele precisa manter sempre limpa a piscina, que é sim um foco de infestação, caso não tenha o tratamento adequado, com um bom piscineiro, com um profissional de engenharia química que faça a dosagem correta dos materiais que vão ser utilizados
colocados na piscina. Também os parquinhos infantis, que são um grande foco de concentração desses mosquitos, porque tem aqueles pneus, tem alguns outros elementos que acumulam água, os vasos de planta. É importante que os zeladores dos condomínios façam essa checagem para verificar se não existe acúmulo de água nesses locais, nesses ambientes. E se há, tem que fazer a remoção, tem que tomar cuidado para colocar algum produto que evite a proliferação das larvas do mosquito. Agora eu quero sanar algumas dúvidas que eu acredito que todo mundo tenha também. No caso, por exemplo, a abertura de uma academia, mas sem as condições do qual foram obrigadas, né, para ter as academias abertas, inclusive nos condomínios. Caso o síndico não cumpra essa ou outras regras feitas através do decreto do governador, da Secretaria de Saúde, da Anvisa, se não seguir essas regras, o condomínio ou o síndico pode ter algum prejuízo até judicial, alguma coisa assim? Então, nós tivemos uma série de decretos e portarias. Começamos com o decreto de número 515 do Estado de Santa Catarina, que decretou a nossa situação de emergência. Esse decreto foi publicado no dia 17 de março de 2020. E depois foi uma série de outros decretos. O decreto 525, o decreto 535, 550, 556. Tivemos também as portarias 214 e nos últimos dias nós tivemos a promulgação de pelo menos 4 novas portarias tratando deste assunto. E tivemos também uma nota técnica da Vigilância Sanitária que falamos anteriormente, que liberou a realização de algumas atividades. Vale lembrar que o último decreto, a última portaria de número 244 da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina autorizou o funcionamento de boa parte dos setores econômicos da nossa sociedade. Entretanto, essas portarias todas não se referiram à liberação das áreas comuns dos empreendimentos dos condomínios. O que fez uma sugestão de liberação foi justamente a nota técnica. Tem algumas cidades, como Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, que os prefeitos foram mais restritivos do que o governador, então foram específicos com relação aos decretos, onde impossibilitam o funcionamento das áreas comuns do condomínio. Florianópolis foi muito específica com relação a isso. Se o síndico realmente for optar pela abertura desses espaços, ele fica sujeito à prática do crime de desobediência e também à aplicação de uma penalidade administrativa pela prefeitura. E no caso de Joinville, como nós estamos na nossa cidade aqui regional, tem sim a possibilidade de liberação desses ambientes coletivos do condomínio, só que o síndico precisa se atentar especificamente ao que foi dito pela nota técnica de número 032 da Vigilância Sanitária, que é a utilização de máscaras, a utilização de produto sanitizante, a manutenção de um espaço de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas, evitar aglomerações. Se o síndico não faz isso, ele acaba também incidindo nas mesmas prerrogativas que o síndico que está impossibilitado de fazer abertura lá em Florianópolis. Então ele fica sujeito à aplicação de penalidades na esfera criminal pelo crime de desobediência, assim como o condômino também fica, e também fica sujeito à aplicação de penalidade administrativa, que é multa. E vale lembrar, a utilização de máscara é obrigatória em todo o território de Santa Catarina, e Joinville tem um decreto que também determina a obrigatoriedade da utilização, que quem não fizer pode ficar sujeito a essa penalidade. Doutor, eu estou falando assim como leigo, né? E até as dúvidas eu acredito que muita gente tenha também. E me surgiu uma outra. Nesse momento onde foi proibido o uso das áreas comuns, todo esse período que teve vários transtornos, os condôminos, eles conseguem um direito de desconto no valor do condomínio ali, da taxa? Pode ter um desconto? Assim, como é que funciona? Bom, tem muita gente fazendo esse questionamento. Entretanto, o pagamento da taxa condominial não se refere ao uso. Afinal de contas, o condomínio não é um clube, mas refere-se à propriedade. Você tem uma propriedade e o condomínio, diferentemente de uma empresa que visa o lucro, o condomínio não visa o lucro. É um rateio de despesas. Então, se o condômino, cujo dever primordial, de acordo com o artigo 1336, inciso 1º, lá do Código Civil, é pagar as cotas condominiais, não o faz. O que acontece com o seu vizinho é que ele recebe uma obrigação de fazer a sobreposição de valores. Então ele vai ter que subsidiar aquela inadimplência.
Ou seja, se o condomínio não faz, ele gera um prejuízo muito grande para o condomínio e o condomínio, inclusive, ele acaba, se tiver um índice de inadimplência muito elevado, não conseguindo fazer frente às suas obrigações cotidianas, como a empresa de terceirização de mão de obra, que faz a limpeza, zeladoria, vigilância, o síndico não recebe, a administradora não recebe, então cabe ao condômino fazer o pagamento disso. Se ele não paga, o condomínio não sobrevive. Nossa, Gustavo, surgindo essas dúvidas aqui, eu acredito que muita gente ainda tenha muita mais coisas a se questionar nesse momento, e eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho a questão do condomínio descomplicado, desse portal. Essas dúvidas, vai ter curso, vai ter várias coisas para sanar dúvidas, para treinamentos, como que funciona? Eu quero que saia das suas palavras o condomínio descomplicado, essa nova era do condomínio descomplicado. Bom, nós, com esse momento de pandemia, de quarentena, onde as pessoas ficaram reclusas às suas casas, nós que já ministrávamos cursos presenciais, eu e o professor Odimar, que é meu parceiro nesse projeto, tivemos a ideia de realmente promover essa plataforma online. Nós já temos um programa de televisão na Record News, com a Vera Toledo, exatamente, a gente faz o quadro Condomínio Descomplicado. Também temos as redes sociais lá no Facebook, onde a gente tem uma comunidade. Temos uma comunidade no Telegram, onde a gente apresenta diversos materiais certificados de qualidade. Também é possível que se faça o acompanhamento do nosso trabalho lá no Instagram, no @GustavoCamachoADV, onde a gente vai postando todos os conteúdos, as novidades que vão acontecendo. E agora nós estamos lançando a Semana do Síndico Empreendedor, que vai acontecer a partir do dia 4 de maio. Nós vamos tratar de como a pessoa pode se lançar no mercado condominial na condição de síndico, gestor, administrador, ou então quem está no mercado e pretende se aperfeiçoar, como pode fazer. Esse é o objetivo da plataforma do Condomínio Descomplicado: melhorar a promoção de conhecimento, propagar e que realmente os síndicos, que são gestores, que são líderes de pelo menos 30% das casas das pessoas do nosso país, consigam liderar e inspirar as pessoas que são realmente ficam sob a sua administração. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que muitos síndicos atuam de forma amadora, sem muito conhecimento técnico, sem muito conhecimento jurídico. Eu tô falando assim, jogando no ar, mas eu tenho certeza que tem muita gente assim. Eu acho que esse curso não deixa, ainda mais um advogado, né, especialista em condomínios e também, né, com conhecimento técnico jurídico, né, para que todos os síndicos apresentem de certa forma para todos os condôminos uma qualidade, né, do seu trabalho em outro nível, né? Eu acho que é bem interessante para muita gente aí que está assistindo aí, que às vezes sabe que até no próprio condomínio às vezes é um morador, é aquele primeiro lá que está lá assim foi colocado porque não tinha outra opção. O objetivo é justamente esse, Cirilo, que não seja mais o mundo das opiniões, porque é muito fácil, você vai no Google, você vai em outras plataformas de pesquisa, você consegue ter as informações. O problema é que não são informações homologadas, não são informações certificadas e não existe um método. O objetivo dessa plataforma do Condomínio Descomplicado é que exista um método, sejam informações certificadas e realmente consigam ser aplicadas. Porque o pior do que o não saber é o achar que sabe, é ter uma opinião. E a opinião, ela não é nem total conhecimento, nem total desconhecimento, e acaba gerando as modas. E dentro dos condomínios a gente tem a rádio corredor, que é um grande problema, e aí gera os conflitos dentro do condomínio. Por isso que muitas vezes as pessoas têm problemas de convivência dentro do condomínio em função da rádio corredor, das informações desencontradas. O objetivo dessa plataforma é realmente que a gente tenha informações certificadas, informações de qualidade e que não sejam meramente informações, sejam conhecimento. É isso aí, Condomínio Descomplicado com Dr. Gustavo Camacho, especialista em condomínios. Fica aí também a sugestão para vocês acompanharem o portal, inclusive as mídias sociais ali, todos os contatos, para todo mundo que tenha dúvida, para todo mundo que tenha interesse em agregar conhecimento. Fica então um convite super interessante para vocês se aperfeiçoarem com o Condomínio Descomplicado.